Graça e a paz do Senhor, nós estamos aqui mais uma vez para falarmos e estudarmos da Palavra de Deus. Nós vamos estudar hoje lá em João, o Evangelho de João, no capítulo 11. Vamos ler alguns versículos deste capítulo. Amém? Então, curve suas cabeças e vamos orar a Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos porque temos o privilégio e a liberdade de lermos a Tua Palavra, de podermos meditar na Tua Palavra a qualquer hora do dia, onde quer que estejamos. Então, Senhor, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos, Senhor, por mais este dia que nos dá, pelo ar que nós respiramos, pelo fôlego de vida que só Tu tem o poder, Senhor, de dar. Ó Deus, também pedimos misericórdia pela humanidade que está passando por momentos tão conflitantes, tão turbulentos, de tanta perda, de tantos nervosos, de tantas ansiedades. Ó Deus, nós te pedimos, Senhor, que olhe com misericórdia para toda a humanidade. Sabemos que nós, nesses últimos anos e séculos, estamos caminhando para os abismos, mas o teu povo está clamando, Senhor, por misericórdia. Eu sei que a humanidade não está entrando e indo de acordo com os teus estatutos, com os teus mandamentos, mas por causa de uns poucos justos, Senhor, olha para esta terra, na qual Tu formaste com tanto amor. Obrigada. Fica com Tua igreja, para que nós possamos vir a cultuar no templo e abraçar os nossos irmãos novamente. Obrigada, Senhor, por tudo, que eu sei que tudo está no controle, tudo está na Tua mão e no controle da Tua vontade. Obrigada, Deus. Amém. Hoje nós vamos falar um pouco de amor, de caminho, de verdade. E eu queria deixar uma música para a igreja. Gosto muito desta música, desse louvor a Deus. E ele fala muito ao meu coração. Há muito tempo que eu escuto essa música olhando para a humanidade. Não só agora, mas há um tempo já que eu ouço essa música e me lembro daquelas pessoas, né, que verdadeiramente seguem o que Jesus pediu para a gente fazer. Escutamos. Amém. Esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui, estava só e ferido no Gólgota, para dar sua vida por mim. Ele deu a sua vida por mim e por você. Se isso não for amor, o céu não é real. Tira um tempinho, olhe para o céu e veja. Veja as estrelas. Veja toda a natureza. Isso foi pensado ali em Gênesis 1. Foi por amor, viu, gente? O oceano secou, tudo
mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava. Com amor e ternura falou-lhe ao paraíso comigo. Hoje vamos falar sobre paraíso também, sobre o que Deus está preparando para nós. Se isso não for o céu não é real, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais, se isso não for amor. O oceano secou, tudo perde o valor. Se isso não for amor, tudo perde o valor. Aleluia. Se isso não for Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus por esse louvor, né, que nós escutamos. E vamos ler a palavra do Senhor. João, capítulo 14. Jesus fala: não se turbe o vosso coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhe teria dito: vou preparar lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim. Aleluia. Para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conheçam o caminho para onde eu vou. E disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai. Como então poderemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esta é a palavra do Senhor. Ficamos por aqui. Amém? Senhor Deus, nós agradecemos, Pai, porque esta palavra nos é dada em total liberdade aqui no Brasil. Ainda temos essa liberdade para estudar a Tua palavra. Deus, eu sei, Pai, que Tu é muito amoroso. Tu é muito bom para nós. Deixa, Senhor, ensinamentos para que venhamos saber qual caminho a tomar. Obrigada, Deus. Nos usa, nos mostra, nos ensina nesta manhã ou nesta tarde, a hora que a pessoa que está do outro lado for ver. Ensina, Senhor, o que Tu queres na Tua palavra. Amém. Nós estávamos meditando nesta palavra já há um tempo sobre caminhos. Quem já conhece, quem me conhece sabe que eu gosto muito de falar sobre caminhos, becos, trilhas, atalhos, né? Mas Jesus nos faz um alerta aqui, logo no comecinho do capítulo 14. Jesus diz: não se perturbe o teu coração, não fique ansioso, não fique triste,
Não se aperreie, não se aperreie, não enlouqueça. Acredita em mim. E a gente fica pensando, né? Rapaz, Jesus era de uma profundeza. As pessoas naquela época, nesta época, em qualquer época, sempre existiram aflições, sempre existiu morte, sempre existiu perdas, sempre existiu pobres, doenças. E Jesus estava dizendo que ia embora, que ia padecer, que ia se entregar. E os discípulos ficaram meio aperreados. E a gente fica assim meio aperreada quando tem alguma coisa para acontecer ou quando está acontecendo. Mas Jesus disse, não se perturbem. Creia em Deus e em mim. Pedro tinha acabado de dizer que não ia trair Jesus. Pedro tinha dito que Jesus era o Filho de Deus. Os discípulos tinham visto tantos milagres. Tinham visto tempestades parar com apenas a voz de Jesus, acalma mar. Tinha visto endemoniados serem libertos. Tinha visto o filho da viúva de Naim ressuscitar. E Lázaro, seu melhor amigo, sair depois de 4 dias do túmulo. Aquele pessoal todo estava conhecendo Jesus. E aí eu me pergunto hoje em dia, a gente realmente conhece e crê em Jesus? Eu tiro por mim, porque em meio a tanta confusão que está acontecendo, às vezes me pego meio ansiosa, às vezes me pego preocupada, com medo. Sei que isso só acontece do portão para fora, como diz o meu professor Pastique. E aí, pode ser que aconteça com vocês, eu não sei. Mas, às vezes eu me pego assim. E eu hoje estava na minha rede ali, meditando e meus parentes estão bem. Alguns já pegaram Covid e a gente fica aflita. E aí Deus diz, creia somente em mim. Acredite no que eu estou dizendo. Acredite nesta palavra. A gente fica olhando que em toda a Bíblia nós vemos os seres humanos igualzinho a mim, igualzinho a você. Deus criou homem e mulher, o primeiro casal, e disse, não coma desta árvore, porque você vai morrer. Está lá em Gênesis 2,17. E não é que aquelas pessoas comeram da árvore, não acreditaram em Deus. Não acreditaram no que Deus falava. Também vemos Sara, que ainda era Saraí, chamar Abrão, lá em Gênesis 16:2, e dizer, fica com a minha escrava, porque certamente o filho dela será meu. Deus tinha prometido ao casal que iria fazer deles uma grande nação. E Sara não acreditou. Versículo 1 diz, não se turbe o vosso coração, creia em Deus e também em mim. Mas tem pessoas que acreditavam. Na Bíblia tem. Tem Esdras, que disse, eu não chamei o rei e não pedi guarda para nos levar até Jerusalém, porque eu tive vergonha, porque o nosso Deus disse que a sua mão estaria sobre nós e estará sobre nós. Está lá em Esdras 8:22, Esdras diz o tempo todo, a mão do Senhor estará sobre mim, a mão do Senhor estará sobre nós, a mão do Senhor está sobre nós. Então Esdras acreditou no que Deus iria fazer. Também temos Davi. Davi erra.
Davi, o homem segundo o coração de Deus, onde Deus diz a ele, ó, vou fazer de ti um grande rei, de você vai sair a semente da mulher, da sua descendência. E Davi peca, todo mundo conhece o pecado de Davi, mas tem uma hora que Davi diz, lá no Salmo 40, eu acredito que Deus é o meu libertador. Ele acreditou em Deus. João, o Batista, acreditou que vinha alguém mais poderoso do que ele. Está lá em Marcos 1,17. Então nós vemos na Bíblia pessoas normais, pessoas como eu e você. Uns acreditam, outros não. Lucas narra que houve um jovem rico que ficou triste porque Jesus disse, vende tudo e me segue. Vai ser muito melhor comigo. E aí ele não acreditou. Ele acreditou que ele seria mais feliz cumprindo aqueles 10 mandamentos, mas não deixando sua casa, não deixando sua riqueza. Ele não acreditou na palavra de Deus. Lá em Lucas 18, 23, fala sobre o jovem rico. Ficou triste e saiu da presença de Jesus. O melhor lugar para ficar é a presença de Jesus. Então, não se turbe o teu coração. Creia em Jesus. Mas Deus nos mostra também que existe uma coisa que a gente deve fazer e que isso nos dará tranquilidade e firmeza em crer em Deus. Se nós voltarmos no capítulo 13, no versículo 34, diz: um novo mandamento vos dou, amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. E isto, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. E aí, antes dele dizer que ia partir, ele deu essa regra para a gente. Como eu vou crer se eu não amar? É uma pergunta que eu fiquei fazendo hoje. Como eu vou crer se eu não amar? Vou dizer o que é amar. A música que o louvor que a gente ouviu antes de meditarmos na palavra, fala de amor. Como é que eu vou crer se eu não amar? Se a gente pegar lá no comecinho da Bíblia, lá em Gênesis 1:3. Eita Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Diz que o Espírito do Senhor pairava sobre a terra, que era uniforme, tudo escuro, não tinha nada. Deus disse, haja luz. Se isso não for amor, haja luz. Ele não tinha obrigação de formar luz, de separar mares, de fazer com que plantas crescessem. Às vezes eu me pego aqui na minha janela, tem umas árvores ali na frente, e eu fico olhando os passarinhos louvando a Deus, cada um pulando de um galho para o outro, e são vários passarinhos, e a gente fica olhando que eles não precisam se preocupar. E na luz da manhã e da tarde eles ficam ali louvando a Deus. Deus disse, haja luz. E se não fosse por amor, nós não estaríamos aqui. Lá em Êxodo, Deus colocou uma coluna de fogo à noite para aquela multidão caminhar pelo deserto. Começa logo dizendo lá em Êxodo 13, 21,
que diz: pela manhã colocarei uma nuvem para que vocês não andem no calor do sol, mas à noite colocarei uma coluna de fogo para clarear os seus caminhos. Se isso não for amor, sei não. O Davi diz que Deus é a lâmpada para os seus pés, luz que clareia o seu caminho. Vamos falar de caminho. Amo falar de caminho. João disse que Jesus falou: eu vim ao mundo como luz para clarear. Isaías diz: caminhavam nas trevas. Nós podíamos estar caminhando na treva, mas ele nos resgatou e viu uma grande luz. Foi a luz que nos resgatou das trevas, porque mesmo nós estamos aí no mundo vivos, nós caminhávamos nas trevas. E aí nós vemos o grande amor de Deus, que está lá em João 3,16, que nós vamos ler. João 3,16, que todo mundo, quando vai fazer evangelismo, fala deste versículo. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se isso não for amor, de nada adianta. E aí a gente pode perguntar assim: e por que Jaqueline está falando tanto de amor, que não tem nada a ver com o versículo não se turbe o seu coração? Ah, minha gente, tem muito a ver. Tem muito a ver. Porque tem uma passagem na Bíblia que diz: se você não ama aquele seu irmão que você vê, como é que a gente vai amar a Deus e a Jesus que a gente não pega, que a gente não está palpando? Amor, independente de quem seja, independente de para quem seja. Esse louvor que a gente colocou agora no começo, eu sempre escuto ele. E uma certa vez eu estava numa casa de recuperação e eu vi aquelas meninas drogadas que ninguém quer dar nada por elas. E aí alguém abre uma casa e dá comida, banho e amor. Estava vendo um filme que era conversando com Deus e o Senhor fica mendigo e ninguém olha para o mendigo. Quando ele acha no lixo uma comida que ele vai comer, tem um menininho olhando. Indiferente para ele, a mãe diz: vamos embora. E ninguém olha. E hoje nós vemos as igrejas fazendo cestas básicas para aquelas pessoas que estão aí sem trabalhar. Aquelas pessoas que fazem reciclagem, como Dona Cecília. Como é que ela vai fazer reciclagem? Aí ela não tem documento para o auxílio emergencial. Se não for amor. Aí como é que eu vou crer em Deus e em Jesus se eu não olho para a Dona Cecília e tenho misericórdia dela? Se eu chego para dormir na minha cama e penso que tem pessoas que não têm cama. Não vamos poder abraçar o mundo. Não vamos poder trazer essas pessoas para dentro da nossa casa. Covid está aí, ninguém sabe quem tem, quem não tem. Mas orar por essas pessoas. Orar por essas pessoas. Mas por que não fazer uns sanduíches e sair distribuindo para essas pessoas? Com a máscara dentro do carro. Como é que eu vou crer em Deus e em Jesus se eu não tenho amor por essas outras pessoas? E aí, no capítulo 14, nós lemos o 13, o 14, e no capítulo 14, Tomé pergunta como é que
ele faz para saber o caminho para onde Jesus vai? Que é a eternidade, né? Que é o céu, para onde nós vamos. E aí Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. E nós podemos fazer outra ministração com essas 3 palavras. Mas nós vamos ficar por aqui dizendo que só existe um caminho. Aliás, o caminho. Quando a gente diz que existem outros caminhos, nós estamos colocando outros lugares para a gente ir. Eu costumo dizer que tem o caminho e vários atalhos e vários becos e várias vielas, várias estradas. Mas só o caminho. E se nós seguirmos aquele caminho, nós vamos diretamente acreditar nele. Vamos amar como ele amou, como ele nos ama. Se nós trilharmos este caminho que é único e verdadeiro, nós vamos olhar para o nosso próximo e vamos olhar com misericórdia e ajudar o nosso próximo. E aí a gente vai fazer o que Jesus estava dizendo. Ame o próximo e creia em mim. Creia em mim e ame o próximo. É junto. Bíblia, Palavra de Deus, começa em Gênesis 1. Começa em Gênesis 1, que diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, trevas cobriam face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face da terra. E aí, termina em Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Vem, Senhor Jesus. Tudo isso, o começo e o fim, está em uma pessoa. Essa pessoa que é a verdade. Falamos do caminho. E essa pessoa é a verdade. Existiam filósofos que dizem que a verdade não é absoluta. Mas Jesus é absoluto. Jesus é único. Jesus é a verdade. É aquilo que é fato, que é real. Que é onde está toda a nossa esperança da eternidade, que também é uma verdade. Que o mundo não acredita, mas que é real. Quando Jesus diz, eu sou a verdade, é porque eu sou real. Eu existo, existirei e existi. E não tem tempo para mim. Eu sou o que sou. Creia em Deus e creia também em mim. Amai uns aos outros. Porque Jesus também diz, lá em João 14:6, que Ele é a vida. A vida é essa que a gente está agora? Ou é aquela que a gente vai chegar? Nós não estamos em casa ainda. Nós vamos chegar em casa ainda. A verdadeira vida está em Cristo. Agora e na eternidade. Vida, verdade, caminho. Caminho, verdade e vida não se separa. Não tem divisão. Amor, crer. Aí você vai para o caminho, você vai conhecer a verdade e você vai ter vida, vida em abundância. Que Deus nesse momento esteja nos preenchendo com a sua vida meio às turbulências. Que Ele nos mostre que a gente está vendo não é puramente a verdade, o que estamos vendo aí acontecer, porque só Jesus é a verdade. E que Ele nos dê a certeza de que estamos no caminho certo, porque Jesus é o caminho. Nós agradecemos a oportunidade de estarmos mais uma vez